A paz de Jesus, amor de Maria. Estamos mais uma vez aqui juntos, né? Hoje, nesse 5º encontro de formação, né? Não sei se os irmãos sabem o tema, mas se não sabem, vão ficar sabendo agora. Né? Nós vamos partilhar, nós vamos rezar, pedir a Deus a graça de sermos coordenadores segundo o coração de Deus. Né? Coordenadores de grupos de oração. Atualmente não estou como coordenadora, já fui e sei a luta que é para a gente viver a nossa missão, nosso chamado segundo o coração de Deus. Mas o Senhor preparou hoje esse momento para que possa ser refletido sobre isso, né? Para que possamos pedir a graça do Espírito Santo para viver coordenação segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine para poder absorver, tomar posse de tudo que vai ser orientado, partilhado, vivido e orado. Estamos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essa alegria está no meu e está no teu coração. Independente do que temos vivido, das preocupações, das ansiedades, né, a realidade nossa que ainda é difícil, mas existe essa alegria, brota essa alegria do meu e do teu coração. Eu tenho certeza. Né? Vamos tomar posse dessa alegria e começar assim, louvando e bendizendo a Deus por essa alegria que Ele coloca no nosso coração. Vamos juntos nas palmas? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus, você e eu. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Você e eu que estamos nessa busca, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Pisando as tropas, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha. Ele é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Vamos ser tomando posse, eu já conheço. É o amor que só tem, eu já conheço Jesus. Canta comigo, é o amor. É o amor que só tem, eu já conheço Jesus. E já com os nossos olhos fechados, mão no coração, deixando transbordar mesmo essa alegria de quem já conhece Jesus, de quem está na busca por conhecer Jesus. Eu te convido aí louvando e bendizendo a Deus. Vai escrevendo nos comentários se quiser, vai falando em voz alta, vai falando no coração. Agora é momento de louvar e bendizer a Deus. Mais um momentinho do dia que Ele reservou para que a gente pudesse estar na presença dEle. Senhor, eu te louvo e te bendigo pelas tuas providências. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela tua fidelidade. Possamos começar a louvar a Deus. Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigada, meu Deus maravilhoso, pelo dom da vida. Obrigada, meu Deus, por toda a natureza. Obrigada, meu Deus, por ter enviado Jesus. Obrigada, meu Deus, por nunca nos abandonar, por conhecer, por nos sondar, por manifestar a tua presença no nosso coração. Louvemos a Jesus. Obrigada, Jesus, porque tu és meu Salvador, meu libertador. Tu és a minha paz, Tu és a minha esperança. Obrigada, Jesus, porque Tu és Alfa e Ômega.
Tu és o princípio e fim de todas as coisas. Louvemos ao Espírito Santo de Deus, que nos move, que nos capacita, que nos reúne aqui nesse momento. Obrigada, Espírito Santo, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua graça. Obrigada, Espírito Santo, porque tu és santo, santo, santo na nossa vida. E concluindo o nosso louvor, tomando posse mesmo do nosso louvor, da nossa alegria de conhecer e de buscar o conhecimento de Jesus, que possamos cantar: quero louvar-te sempre mais e mais. Como a gente sabe, né? Está na palavra de Deus, tudo que respira, louve ao Senhor. Eu respiro, você respira, os animais respiram, tudo nesse mundo respira, tem vida. E todos nós juntos, então, louvamos a esse Senhor. Vai fechando os teus olhos, vai balançando assim, ó, como um lírio do vale, como um trigo, uma espiga de trigo. Tudo, Senhor, que respira te louva. E nós queremos te louvar, te bendizer, sempre mais e mais. Vamos começar lentinho, vamos começar tomando posse mesmo dessa vida, desse Espírito Santo de Deus que nos concede a vida, que nos concede estar aqui. Bem lentinho a gente começa. E depois a gente se alegra, a gente bate palmas, a gente coloca todo o nosso corpo mesmo, nesse momento, a serviço do louvor, a serviço do Rei Jesus. Esse Rei Jesus que te quer coordenando segundo o coração dele. Esse Rei Jesus que te capacita para ser um coordenador segundo o coração dele. Ele te pede isso, ele nos pede isso, mas ele capacita. Amém? Glórias e louvores a ti, Jesus. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. Vamos acelerando. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer e a tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, meu Senhor. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Irmãos, como diz essa canção, quero louvar-te sempre mais e mais. Quero buscar o teu querer, a tua graça conhecer. É justamente esse o desejo de Deus para a tua coordenação de grupo de oração, de ministério, enfim, coordenação, especificamente hoje, coordenação de grupo de oração. Buscar o teu querer, Senhor, a tua graça conhecer. Como diz a liturgia de hoje no Salmo, ensina-me a fazer tua vontade. Ô Senhor, nesta noite aqui reunidos, Senhor, como filhos amados teus, louvando e bendizendo a tua presença poderosa, Senhor. Desejamos, Senhor, fazer a tua vontade. Desejamos, Senhor, seguir o teu coração, os desejos do teu coração. Já vai mesmo se entregando nesse louvor, nessa alegria, nessa busca do querer de Deus e pedindo ao Espírito Santo que venha mesmo incendiar, pedindo ao Espírito Santo que venha transbordar, tirando de nós, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma coordenação segundo o teu coração. Só tu sabes, Espírito Santo, e cada um de nós sabe, algumas coisas sim, outras não, mas tu sabes tudo, Espírito Santo. O que nos falta para viver essa coordenação segundo o teu coração? Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a colocar a mão sobre a tua cabeça, se você desejar.
pedindo mesmo a graça desse Espírito Santo de Deus, para que venha mesmo incendiando, tirando tudo e qualquer pensamento que não provém de Deus, que desvia da vontade de Deus, que é uma coordenação segundo o coração dele. Coloca as mãos sobre o teu coração, se você desejar, todo sentimento, toda emoção, tudo aquilo, Senhor, Espírito de Deus, que vem nos tirar do foco, que vem nos tirar da unção, da vontade, da obediência, que viver uma coordenação segundo o teu coração. Vem incendiando, Espírito Santo, o nosso coração, as nossas emoções. E agora vai passando a mão sobre o teu corpo inteiro, se você assim desejar. Vai pedindo mesmo que o Espírito Santo de Deus possa ir incendiando, transformando, purificando, alinhando. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas mentes, sobre as nossas emoções, sobre as nossas ações, que possamos mesmo experimentar esse incêndio, essa libertação, essa purificação que só tu podes trazer, Espírito Santo. Incendeia o coração, incendeie os nossos corações, o coração de cada coordenação, de cada coordenador, daquele que por desventura possa estar morto, possa estar desanimado. Nessa hora, Espírito Santo, pedimos, incendeie as nossas almas, incendeie os nossos corações, incendeie o nosso falar, o nosso olhar, o nosso pensar, incendeie o nosso agir, para que a vontade de Deus se faça. Vem, Espírito Santo, vem de tocar o nosso falar, o nosso orar. Traz teu fogo, manda teu fogo, transborda em nós a tua graça, Espírito Santo de Deus. E possamos ir juntos cantando, pedindo mesmo esse incêndio, pedindo mesmo esse fogo, esse amor do Espírito de Deus, que pode, que tem capacidade, que deseja te tornar um coordenador segundo o coração de Deus. Vinde, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Peçamos, incendeie as nossas almas, incendeie as nossas almas, incendeie as nossas almas, incendeie as nossas almas. Senhor, vai estendendo as tuas mãos, incendeia. Incendeia as nossas almas, incendeia as nossas almas, incendeia as nossas almas, Senhor. Com as tuas mãos estendidas em direção a esse celular, a esse computador, sabemos que o poder de Deus ultrapassa todas as limitações, todas as barreiras, que possamos interceder uns pelos outros, que cada coordenador agora, após pedir esse incêndio do Espírito Santo sobre si, sobre nós, que possamos interceder uns pelos outros, clamando mesmo essa efusão do Espírito de Deus, esse transbordar do Espírito de Deus, esse renovo do Espírito de Deus para cada coordenação. Vinde, Espírito Santo, nos ajuda. Vinde, Espírito Santo, por favor, realiza a vontade do Pai em cada coordenação, em cada grupo de oração. Traz fogo do céu, Espírito Santo, por favor.
em cada coordenador, em cada um que acompanha esse momento. Dai-nos, Espírito Santo, obedecer à vontade de Deus. Dai-nos ser segundo a vontade, segundo o coração de Deus. Iria labara cantaria bara shuria labara cantarele. Sindria labara labara cantaria bara shundaria labara cantaria labara sandaria labara 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 cantaria labara. Uria bara shandaria labara cantaria labara sandaria labara 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 labara. Iria labara cantaria labara shandaria labara 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 labara. E que possamos deixar o Senhor já iniciar essa obra de reavivamento, essa obra de compreender novamente o chamado, a vontade, o desejo de Deus para os nossos corações. Coordenador, em nome de Jesus, prossiga conforme a vontade de Deus. Viva a tua coordenação segundo o coração de Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por nos conceder essa graça. Obrigada por nos conceder esse momento de retorno ao coração do Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Chamamos a Ermelinda, que nessa noite trará essa formação para os coordenadores. Que possamos juntos, como filhos amados de Deus, limitados, impotentes, mas amados por Deus. Que possamos juntos pedir a intercessão de Nossa Senhora, Rainha de Pentecostes, para que essa formação seja segundo o coração de Deus. Mãezinha, intercede pela Ermelinda, intercede por cada um que nos acompanha nesse momento, intercede para que a vontade de Deus se faça nesse lugar, em cada lar, em cada coração, em cada coordenação, em especial, mãezinha, toma posse de Ermelinda, que a vontade de Deus se faça nas palavras dela, no ensinamento que ela vem trazer. Mãezinha, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Se houver, mãezinha, qualquer dificuldade de transmissão, dificuldade de sinal na internet, eu creio, mãe, que tu já estás passando na frente, pisando a cabeça da serpente e abrindo portas e portões para que esta formação chegue, para que a mensagem do Senhor chegue, para que o avivamento que o Senhor vem trazer nesta noite chegue no coração de cada coordenador. Glória a Deus, glória a Ti, Senhor. Louvado sejas Tu, meu Pai, por nossa Mãe Santíssima. Louvado sejas Tu, Jesus, pela amada de Deus, nossa Mãe que intercede por nós. Rezamos pela Ermelinda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pela Ermelinda, nós que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai pela Ermelinda, Santa Mãe de Deus, para que ela seja digna das promessas de Cristo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, que alegria hoje estarmos aqui nessa formação que tem sido assim tão edificante para nós, né? Cada semana, cada segunda-feira, a gente tem essa oportunidade de encontro, como Diocese de Nova Iguaçu, Ministério de Formação. E eu sou a Ermelinda Piedade, conforme está aí na telinha. Sou serva do Grupo de Oração Novo Caminho, do Ministério de Formação e de Pregação. E a minha coordenadora, né, hoje falando de coordenadores, a minha coordenadora Maria Lúcia, Grupo de Oração Novo Caminho. E é esse novo caminho que a gente vem buscando trilhar. Eu sou casada, agora sou a vovó, tenho netinho lindo, João, casada há 37 anos, e tenho a graça, né, de fazer a experiência do conhecimento de Jesus de um modo pessoal, desde os meus 18 anos, né? Então já tem 40 e tantos anos, graças a Deus,
mas isso é um processo, né? Então, a cada dia a gente renova essa unção do batismo no Espírito Santo, porque não estamos prontos, e na igreja tempo não é sinônimo de salvação. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe cada coordenador que está me vendo, cada servo, cada irmão que é católico, apostólico, romano, carismático. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante para nós, que é o coordenador segundo o coração de Deus. E aí, quando a gente olha isso, a gente tem uma tendência, né, quando vê esse título, de nos sentirmos indignos, né? Então, eu quero dizer para você, irmão, irmã, né, que você não tenha uma humildade falsa, vamos dizer assim, porque, na verdade, ninguém é digno de Jesus Cristo, mas ele nos constitui, ele nos chama, lembra do nosso primeiro ensino? O chamado. Então, você foi chamado. E aí eu quero começar com a palavra de Romanos 12. Romanos 12, versículo 7a. Na Bíblia Ave Maria vai dizer assim: aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Até uma redundância, né? Mas se você foi chamado ao ministério de coordenação, ministério quer dizer o quê na igreja? Serviço. Então, dedique-se a esse serviço. E aí, dentro dessa dedicação a esse serviço, nós vamos estar falando, né? Eu vou trazer aqui para vocês, assim, algumas pistas, né? Eu não vou trazer aqui um código cheio de normas, mas eu tenho, sim, algumas orientações segundo aquilo que a igreja propõe, aquilo que o movimento também, né, orienta para nós. Então, vendo o primeiro momento, esse conceito de servir, né? O que é servir? Aí eu estava olhando, né, uma definição que servir é dispor em certa ordem, segundo determinado sistema, organizar, arranjar, interligar. E aí eu fiquei dispor em certa ordem, segundo determinado sistema. E o que é um sistema? Sistema é um conjunto das instituições, pode ser econômica, instituições morais, políticas de uma sociedade que os indivíduos são subordinados a eles. No nosso caso aqui, qual é o nosso sistema? É o de Jesus Cristo. É do céu, assim dizendo, né? O nosso sistema é divino, e isso é um privilégio. Então, nós coordenamos segundo o sistema divino. E aí, a gente olhando para esse sistema divino, quem que é o grande mestre? É Jesus Cristo. Ele é um modelo. Então, eu ser um coordenador segundo o coração de Deus, certamente é eu refletir Jesus Cristo para as pessoas. E aí, quando a gente olha para Jesus Cristo, qual a característica essencial, primordial de Jesus Cristo? É o amor. Então, o servo, segundo o coração de Deus, a primeira característica que supera todas é o quê? É aquele servo, é o coordenador que tem um coração que dilata no peito, por amor a Jesus, lógico, em primeiro lugar, mas ele tem um amor pelas ovelhas. Ele é aquele pastor que faz o que Jesus fez, que vai atrás daquela única ovelhinha, põe no ombro e traz de volta para o redil. Então, a primeira característica é alguém que ama. E aí, eu trouxe também outro conceito de coordenar. Hoje a gente vê muitos os coaches aí, né, falando motivação e tal. E aí eu estava ouvindo um falando assim, o que é coordenar na visão dele, né? É assumir o seu papel, o seu chamado. E aí ele dizia que a pessoa precisa ter foco.
sai de cima do muro. E ser coordenador, você precisa ter foco? Precisa. Você, a partir do momento que você foi eleito, grupo de oração, teve uma assembleia eletiva e você foi eleito, constituído, recebeu um envio, assume para você a missão. Porque senão você vai ficar aquela pessoa, nem barro, nem tijolo, em cima do muro, e aí você certamente não vai passar para os seus coordenados segurança. Você vai ser uma pessoa instável, medrosa. E aí, cadê o batismo no Espírito Santo que traz arrojo, coragem? Não é isso? O batismo no Espírito Santo, ele faz essas pessoas que somos nós, às vezes, medrosos, tímidos, sentindo incapazes, ficar cheio da graça de Deus. E o Espírito Santo, então, ele vai nos conduzindo, ele vai nos levando. De certa maneira, é como se a gente fosse o barco à vela, né? Que a gente vai indo pelo mar afora, e quando você se abre à vontade de Deus, irmãos, o Espírito leva você, coordenador, a lugares que você nem imagina. Eu posso dizer isso até pela minha experiência de coordenação, né? Que o Senhor teve essa desculpa da coordenação, mas, na verdade, é para a nossa santificação, crescimento e aprendizagem. A coordenação, ela traz isso para nós. Então, você se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus e a obra vai acontecendo. O seu grupo de oração vai caminhando, as coisas vão acontecendo, a cultura de Pentecostes, ela é atualizada, as bênçãos, os milagres, os prodígios vão acontecendo. Isso não é utopia. Isso é poder de Deus, é graça de Deus. E aí, então, falando do coach, né, ele falava que a pessoa não pode ficar em cima do muro, que ela tem que ter foco. E aí eu me lembrei de uma pessoa, talvez tenha aí flamenguistas aí do outro lado, esse homem que agora saiu do Flamengo, né, que ele foi o treinador, ele tinha foco, ele era dedicado à equipe unida, coesa. E aí a gente viu os bons resultados que o clube teve, os títulos, né, que atestam que ele, como uma liderança, aquele que coordenava, que tinha aquelas pessoas, né, os jogadores, sob a responsabilidade dele, da orientação dele, ele era o quê? Focado, ele tinha objetivo, ele tinha metas. E da mesma maneira, qual é o nosso foco? É Jesus Cristo. É para ele que nós olhamos, né? É olhar para o alto, é buscar as coisas do alto. Então, nós precisamos estar sempre focado em quem? Jesus Cristo é aquele que é. Como lá no Antigo Testamento. A gente vê a pessoa de Moisés, um exemplo de coordenador, né? Segundo o coração de Deus. Era medroso, sentia incapaz, mas ele não fugia, ele ia lá diante de Deus, e agora, o que eu faço? Ele tinha, então, uma profunda intimidade com Deus, isso lá no Antigo Testamento. Trazendo isso para nós, a gente pode pegar isso até como característica desse coordenador, segundo o coração de Deus, e aqui eu trago algumas características desse coordenador, é a intimidade com Jesus. O segredo de uma boa coordenação passa pela nossa intimidade com Jesus. Jesus é pessoa. Então, eu relaciono com esse Jesus. Eu não só vou a Jesus, por exemplo, para petição. Ai, Jesus me cura disso, Jesus me dá isso, Jesus acaba com essa pandemia, Jesus faz isso. Não. É muito mais do que isso. Eu tenho um relacionamento com ele de amizade, de se colocar aos pés dele e principalmente de ouvir Jesus. Deixar que através do Espírito Santo ele fale ao nosso coração. Não é assim? Coordenador às vezes vive desafios tão grandes. Quem está aí sabe disso. Às vezes situações que você não tem como partilhar com ninguém, que você precisa guardar aquilo para você e ficar orando e pedindo discernimento, o que fazer, como fazer,
até aquela questão ser resolvida. E se você, então, não tem intimidade com Jesus, diante de uma situação desafiadora que aconteça lá no seu grupo de oração, lá na sua paróquia, com o servo do seu grupo, você vai ficar desesperado. Então, a intimidade com Jesus, ela traz para nós paz, serenidade. E aí você resplandece isso, né? Porque a gente passa para os outros aquilo que a gente vive, né? As pessoas vão perceber a serenidade em nós, né? Se a gente tem essa intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. A vida de oração, ela é essencial. Porque sem oração, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? A oração é onde Deus se derrama, né, em misericórdia sobre as nossas misérias, sobre as nossas fraquezas. Se colocar, então, em oração. E aí a gente não vai detalhar a vida de oração, que vocês conhecem bem, né? O projeto Amigos de Deus falou tanto sobre isso e a gente tem ouvido bastante. O coordenador, segundo o coração de Deus, é uma pessoa aberta, acolhedora, organizada e obediente. Eu tenho que estar aberto àquilo que Deus quer. Qual é a vontade de Deus para o meu grupo de oração? Qual é a vontade de Deus para a minha vida pessoal? Porque se você quer ser feliz, o que nos faz, de fato, pessoas realizadas? É fazer a vontade de Deus. E quando a gente foge dessa vontade, certamente nós não somos pessoas realizadas. Outra coisa, organizado. Você imagina o coordenador desorganizado. Ele não tem agenda, ele esquece a data das reuniões, ele dá os avisos em cima da hora. O que vai acontecer com a coordenação dele lá no grupo de oração? Em vez dele trazer as pessoas para perto de Deus, para que essas pessoas cresçam, amadureçam, se formem, ele acaba afastando as pessoas, porque em cima da hora a pessoa assume compromisso e vai ter uma escola esse final de semana, mas você me avisou em cima da hora, a pessoa já assumiu outro compromisso. Se tem um evento diocesano aberto, é para todo mundo participar. Então, fazer uma boa comunicação, e aí cabe, né? O coordenador está incentivando o servo, o Ministério de Comunicação do grupo de oração. Para quê? Para quando chegar o dia do evento, esteja lá aquela assembleia do grupo de oração. Obediente, mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre obediência novamente. Mas eu quero citar aqui São Basílio, tem uma frase dele que ele diz assim, que a obediência não como a do escravo, que obedece por medo de castigo, mas uma obediência como filho de Deus que busca a recompensa por amor. Então, a gente já ouviu muito falar sobre isso também, da diferença entre obediência e subserviência. Eu não posso falar nada porque eu vou desagradar o outro irmão. Não, nós não estamos falando de assuntos pessoais, nós estamos tratando da obra de Deus. Então, se tem alguma coisa que eu não estou entendendo, que não vejo da maneira que o irmão está vendo, qual é o nosso posicionamento? A liberdade de expressão, de comunicação, de chegar, sentar, conversar, me explica isso aí direito que eu não entendi. Mas você está fazendo assim, você pode dizer quais os motivos, porque às vezes a pessoa pode estar fazendo alguma coisa que realmente não é o melhor. E se você está percebendo, cabe a você conversar com a pessoa, com a hierarquia, né? Dialogar com a hierarquia. Então, essa obediência em Deus, né? Não subserviência. Como fosse escravo, não somos escravos, nós somos livres, né? Onde está o Espírito de Deus está a liberdade, né? Gálatas vai falar isso. O coordenador, segundo o coração de Deus, ele sabe trabalhar em equipe. A gente escutou a semana passada, se eu não estou enganada, foi o Joelso, falou bem sobre a ministerialidade orgânica. Estranho isso, né?
mas a Renovação tem usado esse termo já há uns bons anos, que é a pastoral de conjunto. A gente trabalhar em equipe, não só no nosso grupo de oração, mas trabalhar em equipe com a igreja, unida à pastoral de conjunto, aos outros movimentos. Imagina na paróquia, o grupo de oração está lá. Você é uma ilha dentro da sua paróquia, da sua comunidade? Não é. Então, nós somos hoje uma corrente de graça, dita pelo nosso Papa Francisco, e essa graça deve se estender aos outros movimentos, às outras pastorais. E aí, se eu não sei trabalhar em equipe, se eu não tenho um bom relacionamento, uma atuação dentro da pastoral de conjunto, da paróquia, essa corrente de graça, essas maravilhas todas, né, que nós vivemos, batismo no Espírito Santo, os dons carismáticos, né, que é para ser usado para a comunidade, não vai produzir frutos. Nós vamos ser estéreis na nossa coordenação. E não é isso que Deus quer de você. Deus quer de você, que está aí, olha, que você seja fecundo, que você produza frutos e frutos saborosos. O coordenador, segundo o coração de Deus, ele é uma pessoa que tem zelo pelo que faz, ordem, compromisso, pontualidade. A reunião é 20h30, o coordenador chegou 21h, mas já estou colocando o horário bem tarde, né? Que habitualmente não é esse horário já da gente está voltando para casa. Então, pontualidade, ordem. A gente vê na bandeira do Brasil, está escrito lá, ordem e progresso. Onde tem ordem, tem progresso. Se não tem ordem naquilo que nós fazemos, se nós não ordenamos as coisas nos seus devidos lugares, nós não estamos sendo um coordenador segundo o coração de Deus, porque o Espírito Santo é harmonioso, ele é ordenado, né? Ele não é engessado, mas ele traz ordem, harmonia aos trabalhos, zelo pela obra de Deus. Quando você é constituído coordenador, você precisa ser zeloso com tudo que refere ao seu trabalho de coordenação, ao seu ministério, ao seu serviço de coordenação. Tudo, as mínimas coisas, desde do antecedente do grupo de oração, que é o núcleo, né? Depois a reunião de oração, os compromissos, né, diocesanos, estaduais, nacionais. Perseverante em todos os momentos do grupo de oração. Essa perseverança tem a ver com o que eu disse anteriormente. Tem que se fazer presente. Você não pode colocar as pessoas para fazerem as atividades e você mesmo nem aparece. Claro, aqui eu não estou sendo extremada. Nós sabemos que existem exceções. Às vezes você planejou alguma coisa, você trabalha numa empresa e aí, de repente, você foi requisitado para aquele dia sair tarde do trabalho. Aí é uma exceção, tá? Que eu estou dizendo daquilo que é ordinário, né? Da frequência semanal da vida do grupo de oração. O coordenador, segundo o coração de Deus, ele precisa ser o quê? Alguém já, de certa maneira, experimentado na fé, ele é conhecedor da doutrina da igreja, obediente ao magistério da igreja. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque esses dias atrás a gente viu aí, né, nossos bispos da CNBB escreveram, né, um documento, enviaram para o Papa, e aí eu soube que tem muita gente até da Renovação fazendo comentário infeliz a respeito dessa carta escrita. Então, irmãos, nós somos católicos, apostólicos, romanos. A CNBB, ela é o organismo, né, a Conferência Nacional dos Bispos, que, de certa maneira, no Brasil, zela pelo caminho, pela vida na igreja no Brasil, em unidade com o Santo Padre e o Papa. Então, eu preciso saber o meu lugar dentro da igreja. Se você é coordenador de grupo de oração, silêncio em muitos momentos. Está todo mundo falando, todo mundo colocando lá nas mídias, mas para você não cabe certos comentários.
Então, eu faço esse parênteses aqui, porque isso também é ser um coordenador segundo o coração de Deus. O coordenador, ele também tem uma característica de quê? Incentivar os outros a crescer. Irmãos, quando nós nos tornamos coordenadores, que é transitório, né? Nós nos tornamos, depois a gente passa, vem outros, né? A igreja, ela é assim, graças a Deus. Nós devemos incentivar o crescimento dos outros, aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida, é para a gente estar cuidando delas, é como uma plantinha, no mal comparando, né? Quando a gente vai fazer uma mudinha de planta, né? Você põe ela ali na terra nova, né? Você vai molhando, você vai cuidando e ela vai crescendo. Quando vê, dá uma flor bonita, né? Você fica encantada com o resultado. Nossa, eu cuidei da plantinha, olha que bonita que ela está agora. Então, o coordenador, ele também deve ter esse gosto de ensinar o seu coordenado, para que o seu coordenado no futuro venha ficar no lugar que hoje você está e que seja melhor do que você. E isso não nos diminui nada, muito pelo contrário, né? Devemos ficar orgulhosos, não orgulho, né, de ficar inflada, mas assim, uma satisfação, que bom que no tempo que eu coordenei, eu pude colaborar para o crescimento de várias pessoas. Isso é ser também um coordenador segundo o coração de Deus. Não ter apego a cargos, não resistir às mudanças. Isso é essencial. Eu fiquei coordenador, mas não é um estado permanente para a vida inteira. Então, o seu tempo passa. E a igreja, ela tem isso, né? As coordenações, elas são transitórias. Há um tempo debaixo do céu para cada coisa, né? Eclesiastes vai falar isso. Então, tem uma época que a renovação tem necessidade de uma coordenação com um perfil, em outra época tem necessidade de coordenação com outro perfil, e a gente não deve ficar pegado a cargo. Eu saí da coordenação, agora eu quero de novo voltar, e meu Deus, eu quero cumprir o tempo ausente, porque eu quero voltar, porque eu quero voltar. Não. É chamado, lembra do primeiro encontro? É chamado de Deus. Se Deus até chamar para uma segunda vez, terceira, glória a Deus, amém. Mas se por acaso não acontecer, o que nos salva não são títulos, não são coordenações, muito pelo contrário. Há coordenações que, se você não estiver, lembra do foco, olhando para Jesus Cristo, como o Josué fala, né? Não desviar nem para a direita nem para a esquerda, você pode até perder a sua salvação. Então, coordenar é um privilégio. É uma desculpa de Deus para a nossa santificação, porque Deus vai nos moldando, vai nos trabalhando, a gente vai aprendendo, né? A gente se alegra, também a gente chora. Mas não é para você ficar pegado a cargos, porque nós não somos donos de nada, nem da nossa vida nós somos, né? Deus é que é o Senhor soberano. E aí todo grupo de oração, obviamente, tem um coordenador. Esse coordenador, que é um servo, ele atua como? Junto com o núcleo do grupo de oração. E aí ele vai estar trabalhando junto com o núcleo, que são representantes dos ministérios, né, existentes no seu grupo de oração, e também pode chamar pessoas que já é madura na fé, experimentada, que dá testemunho da identidade da RCC, de santidade, também pode ser convidada a ser serva do núcleo. Então, o coordenador é aquele que vai se deixando o quê? Moldar-se pelo Espírito Santo. E aí eu estava orando, me veio também a passagem de Jeremias, lá Jeremias 18, se eu não estou enganada, do barro na mão do oleiro. Nós somos esse barro, né? Aquela argila que o oleiro vai trabalhando até fazer um vaso nobre, né? E Deus em nós, na verdade, é isso, né? Que São Paulo vai falar, né? Tesouros em vasos de barro. Mas nós precisamos ser moldados, deixar Jesus, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós.
E muitas das vezes, nesse ser moldado, nós somos podados. E toda poda dói, né? Então, a gente também precisa ter o quê? O servo, segundo o coração de Deus, ele precisa ser experimentado na fé. Ter maturidade espiritual. E aí eu peguei algumas passagens, sabe, irmãos? Eu falei das características, né? Mas eu quis pegar na palavra de Deus algumas palavras que fundamentam esse servo. Então, assim, não vou estar pegando a Bíblia para pegar passagem por passagem, mas eu vou citar, e se você está aí do outro lado com um caderninho, você anota, depois você vai lendo com calma e eu vou aqui dizendo para vocês. Então, em Mateus 16, 24 a 27, vai falar o quê? Da renúncia, né? Que se alguém quiser me seguir, renuncia a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Então, o coordenador, segundo o coração de Deus, ele precisa renunciar à sua própria vontade. Porque por conta do seu sim, o sim que você deu espontaneamente, porque ninguém é obrigado, mas a partir do momento que você disse sim, há momentos que você vai precisar renunciar à sua vontade. Ou um projeto seu que você tinha que não era mal, mas naquele momento você vai abrir mão dele para colocar o grupo de oração, a sua coordenação em primeiro lugar. E toma a sua cruz e siga. Por quê? Nós somos provados, nós vivemos tribulações. Então, a gente precisa assumir a cruz que nos é amputada, que faz parte da nossa vida, né? Como seres humanos, a gente passa por inúmeras tribulações, né? Nessa hora, nós precisamos assumir a cruz junto com Cristo, na certeza que não estamos sozinhos, que Ele está, ó, braço forte, mão na mão, segurando a nossa mão, e você que está aí, saiba, olha, Jesus está segurando a sua mão na sua coordenação, tá? Segue em frente, desanima não, persevera. Outra coisa, João 5,30, vai dizer assim, Jesus fala, porque não busca a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai. Então, Jesus procurou fazer em tudo a vontade do Pai. Lembra na hora da aprovação final de Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele também viveu isso que às vezes a gente vive. Mas ele foi fiel até o fim. Então, a vontade de Deus é que precisa acontecer na nossa vida, e não a nossa. Também lá em Provérbios 12, 1, e aí eu estava olhando duas passagens. A Bíblia da Ave Maria vai dizer assim, é aquele que deixa-se corrigir, aquele que ama a correção, ama a ciência, mas o que detesta a reprimenda é um insensato. Então, o servo de Deus é alguém que deixa ser corrigido. Eu não sou dono da verdade. Eu não detenho todo o conhecimento, toda a capacitação. Eu preciso aprender com o irmão. Às vezes, aquele irmãozinho, sabe? Que nem tem muita instrução, mas o Espírito Santo está ali transbordando naquela pessoa. A gente tem que ter humildade de ouvir o que ele está instruindo, o que ele está dizendo para nós. Então, aceitar a correção, né? Baixa a bola, né? Dizendo assim no português, claro. E aí a Bíblia de Jerusalém vai dizer assim, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quem detesta a repreensão é estúpido. Então, a gente vê que a Bíblia da Ave Maria chama de insensato, a Bíblia de Jerusalém vai falar que é estúpido. Então, nós não podemos ser nem sensatos, nem estúpidos, mas aceitar a correção. Em Mateus 6, de 24 a 34, o coordenador, segundo o coração de Deus, é aquele que tem Jesus como único Senhor e depende dele totalmente. Tudo está na mão de Jesus. Tudo, tudo.
Tem coisas que a gente não tem uma clareza de imediato, como se dará isso? Mas Deus vai abrindo os caminhos, as coisas vão acontecendo. Não para minha vaidade, mas eu me lembrei até agora aqui de uma situação assim de grande desafio na minha coordenação diocesana. Quando nós fomos fazer o primeiro retiro de carnaval, eu não tinha nada. Nós, enquanto conselho, né, meus irmãos conselheiros que andam por aí, pessoas que eu sou muito grata a cada um, nenhuma agulha, nada. E, no entanto, a gente vê hoje, né, quantos anos, né, o Retiro Vinde a Mim vem acontecendo, e graças a Deus é um motivo de alegria, né, de gratidão a Deus. Então, você percebe que quando é da vontade de Deus, a sua coordenação é de Deus, o Espírito Santo ele vai conduzindo. É só você ir abrindo o coração e deixar que o Espírito Santo vai agindo. Então, aqui, nessa passagem de Mateus 6, vai falar também, lá no versículo 34, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Irmão, irmã, você que está tão preocupado aí, nós vamos ter assembleia eletiva esse ano, né? Essa formação, ela está ajudando nesse sentido. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Se o Senhor, porventura, tiver um chamado para você, se é de Deus, você sentir que é de Deus, aceite o chamado. Mas também não queira se colocar, eu quero ser. Não. É o Espírito Santo que vai te escolher, vai te chamar. E não viva tão preocupado, querendo saber o que será amanhã, como que será. Lembra quando o anjo anunciou a Maria? Ela ficou perplexa, como se dará isso? E aí, o que o anjo fala para ela? A Deus nada é impossível. Então, irmão, não se preocupe, porque você faz o que é possível, que é da sua parte, e o impossível, Deus vai fazer. É só você deixar que ele faz. Mateus 20, de 25 a 28. O servo segundo o coração de Deus é aquele que serve sem discriminação. Os governadores das nações as dominam, as subjugam, e os grandes as tiraniza. Então, o coordenador não pode ser um coordenador como um chefe de Estado, como um político. Você não pode ser um tirano, porque as pessoas que trabalham, que servem conosco no grupo de oração, no conselho, no núcleo, elas não são nossas subservientes, empregados, vamos dizer assim. São colaboradores, são irmãos que se esforçam para que junto conosco a gente possa fazer o melhor. Então, a gente não pode querer ser, eu sou coordenador, eu vou ser um tirano com as pessoas. Não. Lembra do início dessa fala de hoje? O coordenador, segundo o coração de Deus, é aquele que mais ama. Então, compreender o irmão não apareceu, o que aconteceu? Por que será que ele não veio? E não você já ir apontando o dedo, você não foi. Não, a gente precisa ter empatia, né? Uma palavra emprestada lá de Rogers, né? Se colocar no lugar do outro. O que aconteceu com aquele irmão que ele não veio? Por que ele não está conseguindo cumprir as funções dele no grupo de oração? Então, nós não podemos ser tiranos. O Salmo 99, versículo 2, vai dizer assim: o coordenador, segundo o coração de Deus, eu que estou acrescentando aqui, é aquele que serve o Senhor com alegria, aquele que exulta na presença do Senhor, vai a ele com gritos jubilosos. E aí, dentro desse servir a Deus com alegria, não cabe o quê? Murmuração. Precisamos chegar cedo para o encontro, tem que lavar, porque está tudo sujo, lugar aberto, os pombinhos sujaram a quadra inteira, lá tem caramujo. São experiências que a gente passa. Você precisa ir lá servir como? Ai, que droga, tem que limpar aquilo tudo.
Ai, estou tão cansada. Não, você vai com alegria. Alegria de poder preparar aquele ambiente que estava feio, sujo. Não é gratificante? O próprio Vinde a Mim, o Retiro, tem essa realidade, né? Você chega lá naquela quadra, não tem nada, né? Aí arrasta para lá, arrasta para cá, decora, coloca as flores, coloca o painel. Quando as pessoas chegam ali, o ambiente é simples ainda, mas é acolhedor. Então, servir com alegria. Alegria de ser servo. Eu estou falando aqui de serviço braçal mesmo, mas além disso, em tudo que a gente for fazer, você faça com gratidão, com júbilo. Porque eu não estou fazendo simplesmente para o Zezinho, para a Maria, para a Joaquina. Eu estou fazendo esse evento, preparando esse lugar, estou me doando, porque eu estou preocupado com a salvação das almas. A pessoa que vai chegar ali, na acolhida do ambiente, ela já vai se sentir abraçada, né? E aí o Espírito Santo age, é um espetáculo. Assim também no nosso grupo de oração. Né? O grupo de oração deve ser um lugar bem acolhedor. Não é colocar essas mesinhas de barzinho lá, desforrada, não põe nem uma toalha em cima, põe lá na frente, né? Um copo descartável. A gente precisa ter zelo com o ambiente sagrado, onde Deus vai ser anunciado. Não é assim que a palavra diz? Onde tem 2 ou 3, eu estou no meio. Gente, Jesus vai estar no meio lá do nosso grupo de oração. E aí você não arruma nada, aquele ambiente todo desorganizado. Fala sério, Jesus não merece isso da gente, não. E aí, seguindo, Lucas 17, de 7 a 10. No versículo 10. Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que lhe foi ordenado, dizei, somos simples servos, como outro qualquer que não ocupa cargos. Fizemos apenas o que deveríamos fazer. Onde for chamado, faça suas atividades de prontidão. Então, no final de tudo, você está servindo, alguns vão estar saindo da coordenação, que não pode ser reeleito, que você se sinta feliz. Eu sou um simples servo. Ser um simples servo não está diminuindo ninguém. O que é simples? Pessoa simples. Eu fiz na minha simplicidade, daquilo que eu tinha em mim, o melhor eu dei o melhor de mim, mas sem ostentação, sem me gabar, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou a cara, né? Eu sou o cara. Não, vai fazer as coisas com simplicidade de coração, com humildade, com prontidão. E aí, Eclesiástico 51, 38, eu já ouvi muito isso em formação, é uma coisa que, o versículo que eu gravei muito. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo ele vos dará recompensa. Então, irmãos, não perca tempo, cumpra a sua tarefa antes que o tempo passe. Porque aquilo que Deus confere a nós, o dia que nós nos apresentarmos diante do Senhor, nós vamos levar aquilo que nós fizemos, não é isso? Que Deus trata a cada um segundo a sua justiça. Se Ele confiou a você a missão de servir como coordenador de grupo de oração, você deve fazer da melhor maneira possível. E não, como a gente escuta, uma expressão horrorosa, empurrar com a barriga. Isso não existe no reino de Deus. Se você não tem disposição, e aí eu quero até colocar outra palavra aqui, disponibilidade, que às vezes não é entendido por alguns, para servir na igreja, para estar à frente de coordenação, exige de nós também uma disponibilidade. Vamos supor que você acabou de ganhar bebê, você está com um nenenzinho novinho em casa, que precisa que você amamente, depois você trabalha fora, você voltou a trabalhar. Como que você vai dar conta de coordenar, cuidar desse bebezinho que chegou na sua vida, que você nem sabia como cuidar, vamos supor, um primeiro filhinho, né?
não vai ficar conturbada a sua vida? Agora, eu não estou dizendo aqui que não é para você não servir, mas a gente tem que ter discernimento, escutar a Deus, que lugar eu posso servir, de acordo com a minha realidade. Porque aqui eu quero fazer um parênteses da igreja doméstica. Há casos, lá na China, de casais que separam-se por conta da igreja. Porque, às vezes, a pessoa usa a coordenação, a igreja, como uma bengala, para não estar dentro de casa, para não conviver em família. A gente está vendo até agora, nesse momento, quantos casais com dificuldade, aumentando o número de separação. Por quê? Não tem convivência, não tem diálogo, não tem vida familiar. E isso não é só para quem não é católico, cristão, mas isso, muitos católicos também vivendo por situações, passando por situações difíceis. Então, a gente também, para servir a Deus, a gente precisa ter uma certa disponibilidade, saber o seu tempo, porque Deus não quer de você um impossível. A igreja doméstica, irmãos, ela é a nossa primeira igreja. A gente não pode desprezar a igreja doméstica. Eu não estou dizendo aqui do exagero, porque nós não devemos amar a nossa família mais do que Deus. Mas se você casou, eu não me lembro agora, acho que é na Carta aos Coríntios, que vai falar também que aquele que negligencia a sua família, ele será cobrado por Deus. Deus vai imputar sobre ele um juízo. Então, a gente também tem que ter esse cuidado com a nossa igreja, a igreja doméstica, né, com os nossos. E aí o tempo vai indo, né, mas eu tinha muito mais ainda a falar. Esse assunto ele é muito longo, claro que aqui jamais irá esgotar o tema, mas eu estava olhando também a CNBB, através do Monsenhor Antônio Catelan, que é daqui do Rio. Ele fez um encontro lá no Regional Centro-Oeste, que é Goiás e Distrito Federal. Essa região que a CNBB é dividido, né, em regiões, né? Aqui nós somos Leste 1, né? E aí esse Monsenhor, ele dava várias dicas sobre pessoas que estão em coordenação. Até o título do ensino dele, depois se vocês procurarem, vocês vão achar isso, lá Regional Centro-Oeste, Caminhos para uma Coordenação Pastoral Eficaz. Aqui ele fala de coordenação pastoral eficaz porque ele pega a linha da CNBB, mas dentro dessa coordenação pastoral eficaz entra também movimentos, tá? Então, vamos ver, caminhos para uma coordenação de movimento eficaz. E aí ele cita um documento que a gente usou bastante, eu lembro que eu preguei várias vezes sobre ele, formações, e aqui eu deixo para vocês, que é o documento 105, lembra? O documento 105 da CNBB fala assim, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, porque nós somos chamados a ser sal e luz na sociedade, sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13 e 14. E aí esse documento, ele norteia muito bem como ser um coordenador segundo o coração de Deus. É um documento muito rico. Eu estou com ele aqui? Sim, aqui, olha. Tá vendo? Então, é um documento, assim, bom para você estudar. Um outro documento também que ele aconselha e que a gente gosta muito, rico, é esse aqui. É a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho. Não sei se dá para ver aí para vocês, cada luminosidade. Mas a Alegria do Evangelho, do Papa Francisco. E, claro, a gente tem inúmeros outros instruções do Ministério da Igreja, do Catecismo da Igreja, mas eu quero terminar esse momento pegando a fala da Renovação Carismática Católica, onde a Kátia, no livro que a gente está seguindo esse ano, que é esse livrinho aqui, né, que vocês conhecem bem, né? Eu te constituí sentinela,
Você, coordenador, segundo o coração de Deus, você é esse sentinela. Para quê? Na casa de Israel. Qual é a casa de Israel? Lá no seu grupo de oração. Lá no seu regional, né? Coordenador de regional. Resgatando, guardando e propagando a identidade da RCC. Para quê? Para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Então, nós somos chamados. E aí, nesse documento aqui, Eu Te Constituí Sentinela, a Kátia, na fala dela para o Vinícius, ela cita João 2,17b, que diz assim: o zelo de tua casa me consome. Então, o zelo da casa de Deus deve consumir a sua coordenação. E aí, na página 10, quando ela faz a apresentação do livro, ela tem uma fala em relação a Vinícius, que ela diz assim: percebo um grande entusiasmo, senso de justiça e competência para tratar das coisas do reino e cuidar do povo de Deus, especialmente no que se refere à atenção para com a salvação das almas. Então, coordenador amado, querido, coordenadora querida e amada, você é responsável pela salvação das almas. Você não está na coordenação porque é status, não. Coordenação é serviço e, essencialmente, o serviço de levar pessoas ao coração de Deus. Esse é o principal, a salvação das almas. E aí o Dom Alberto também vai dizer assim no livro, lá na página 13 e 14. O grupo de oração é visto como contribuição a ser oferecida à igreja, como chamada à conversão, experiência comunitária, centro de irradiação apostólica. E, além disso, é verdadeira escola de oração, no louvor, ação de graças, pedido de perdão e súplica. Aqui a gente entende o quê? Que o coordenador de grupo de oração, você é o primeiro que deve zelar pela identidade do movimento da renovação carismática católica. Você é o guardião da identidade. Por isso, não queira fazer do grupo de oração outra coisa, senão grupo de oração da renovação carismática católica. Batismo no Espírito Santo, ciclo carismático. E aí que Dom Alberto lembra, louvor, ação de graças, pedido de perdão e súplica. E ele ainda continua dizendo, é o bispo, que é o nosso assessor lá na CNBB, no Brasil. Estar atento aos apelos da igreja, para que a RCC seja, com o Papa e com toda a igreja, um povo de discípulos missionários, saído justamente em missão, na alegria do Evangelho, do Evangelho Gáudio, do Papa Francisco, com prontidão. Você deve estar sempre o quê? Disposto, com alegria, motivado, entusiasmado, focado. Você sabe aonde você quer chegar. Quanto mais pessoas você trazer para o coração de Deus, ô glória, maravilha. Com prontidão para dirigir-se às fronteiras geográficas e às fronteiras humanas, sejam quais forem. Você vê isso que a gente está aqui fazendo, é uma missão. Não é porque não podemos estar presencialmente juntos que a palavra de Deus, a formação do movimento, nos impediu, porque a gente precisa usar as ferramentas dessa época agora. E louvado seja Deus quando essas ferramentas são bem usadas, que de um modo equivocado, quanta gente falava, às vezes em pregação, mal do ambiente virtual. Sim, se ele é mal usado, ele é péssimo. Mas quando você faz bom uso das ferramentas, você leva a salvação ao extremo, não tem barreira geográfica, não tem barreira humana, porque você vai, né? Louvado seja Deus por isso. E aí, uma coisa importante também, que a gente tem que estar atento, que o coordenador precisa ter visão espiritual, como o profeta Eliseu, também está no livrinho.
visão espiritual para ver os campos brancos e prontos para a colheita. Lembra quantas vezes a gente foi em encontro, recebemos os trigo, momentos lindos, né, que nós vivemos no ENF. Então, o coordenador precisa ter visão espiritual. Você precisa além, ver além, ir além. E aí a oração é essencial, a escuta profética. E a palavra de Ageu também, coragem, Ageu 2:4. Coragem, todos vós, coordenadores, aqui eu me estendo aos servos, habitantes da terra, servos de grupo de oração, coordenadores da Diocese de Nova Iguaçu, coordenadores dos regionais, dos 10 regionais de Nova Iguaçu, mãos à obra. Eu estou convosco. É uma palavra de ordem que Deus tem para nós nesse tempo. E aí eu lembro também o que Dom Alberto também, se não me engano, é ele mesmo que cita o documento de Aparecida, no número 362. Um novo Pentecostes. Lembra? Esse parágrafo lá no documento de Aparecida, desde que saiu, eu nunca mais esqueci. Um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da indiferença e da acomodação ao ambiente. Que triste que tem gente que fala assim, ai, graças a Deus que esse ano tem eleição, graças a Deus que estamos em agosto, ai, que delícia. Irmãos, até o último dia da nossa coordenação, nós precisamos estar com o mesmo júbilo, com a mesma alegria, com o mesmo foco, com a mesma motivação, porque nós não servimos a qualquer um, mas nós servimos a Jesus Cristo. E o que Jesus fez por mim, por você, o amor de Jesus na cruz, que se deu por nós, tudo que a gente puder fazer na época em que estamos, né, com missão de coordenação, não é nada diante da graça de Deus que é derramada abundantemente sobre nós. Então, irmãos, tenha zelo, tenha gosto, você trabalhe para que seu grupo de oração seja um lugar onde a atualização de Pentecostes acontece, onde as pessoas são salvas, são curadas, são libertas e fazem uma experiência do amor de Deus. E aí eu digo para você, pegando o livrinho do Vinícius, né? A gente fala livrinho, mas o conteúdo é bem rico. Esse ano, você, coordenador, nós somos chamados a sermos sentinelas na casa de Israel, sentinela no seu grupo de oração, resgatando, guardando e propagando a identidade da SC, o mundo seja batizado no Espírito Santo. Amém. Vamos rezar sobre isso agora com nossos irmãos, pedindo que tudo isso que eu fui partilhando não seja um amontoado de informações, mas que isso entre na sua mente, na sua consciência, que a gente possa, aqueles que são coordenadores, aprofundarem mais, crescerem mais na sua missão, e aqueles futuros que porventura não sejam indicados, sejam eleitos, que você comece uma coordenação segundo o coração de Deus, se gastando com Jesus, como a canção que vai dizer para nós, né, como vela que queima no altar. Se você diz sim para o Senhor, seja pleno no seu sim. Renuncie a si mesmo, mas toma a sua cruz, porque a cada dia basta o cuidado de Deus. Ele vai guardar a sua vida. Senhor Jesus, louvado sejas tu por esse ensinamento, por essas palavras. Tanta coisa, Senhor, tu falaste ao nosso coração. Obrigada, Senhor, porque o principal é a intimidade, é o foco contigo, tudo mais vai vindo em acréscimo, Senhor. Vem em nosso auxílio, Senhor, para que a gente não perca de vista que tu és o nosso foco, tu és o nosso objetivo. Só por ti, Jesus.
precisamos e queremos nos consumir. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Cantemos juntos, só em ti, Jesus, só em ti, Jesus. Quero me derramar, tira todo medo e resistência de nós. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei pela força do teu Espírito Santo, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Vamos deixando tomar conta do nosso coração. Esse desejo de estar na escuta, de estar na obediência, de estar no consumo por Deus, na obra de Deus, nos meios que Ele nos concede, no estado em que estamos, com as limitações que temos. Queremos, Senhor, nos consumir por Ti. Que possamos agora, orando uns pelos outros, pedindo mesmo a graça para que cada coordenador tome posse dessa linda missão, desse lindo estado, desse lindo chamado. Vem, Senhor, nos dai a graça de nos consumir. Não permita, Senhor, que a gente se consuma por aquilo que nos tira o foco de Ti, mas que possamos, Senhor, estar com foco em Vós. Com foco, Senhor, na salvação das almas. Com foco, Senhor, na conversão. Com foco, Senhor, em estar na Tua santa presença constantemente. Vinde, Senhor Jesus, nos ajuda a nos consumir. Oremos, irmãos, façamos essa intercessão para que todas as amarras, as dificuldades, o que nos impede de ter Jesus como foco, que seja quebrado em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a estar na intimidade. Ajuda-nos, Senhor, a Te obedecer, a servir com alegria, a servir com humildade, a servir com prontidão. Por favor, Senhor, nos ajuda a ser fiéis, porque Tu és fiel. Tu és digno, Senhor, da nossa fidelidade. Vem em nosso auxílio, Senhor. Tu és o nosso amparo e o nosso refúgio. Que possamos, irmãos, juntos declarar que Jesus é o nosso amparo e o nosso refúgio. Que nós somos sal e luz nesse mundo, não por nós, mas por esse Espírito que habita em nós. Louvado sejas Tu, Senhor, por essa missão linda, concedida, pela capacitação, Senhor, concedida também a cada servo Teu, Senhor, que levantaste como coordenador neste tempo. Tu não nos deixa só, Senhor. É só estar no Teu foco, é só estar na Tua intimidade, é só nos consumir, Senhor, que Tu vens em nosso auxílio. Vamos cantar mais uma vez? Que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é o nosso refúgio. Pois Tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor, mesmo nesses tempos, Jesus, quero
Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. E louvando e bendizendo ao Senhor pela graça de ter escolhido e usado a sua filha Ermelinda para trazer para a gente hoje todo esse conhecimento, toda essa partilha, toda essa espiritualidade. Louvemos ao Senhor, irmãos, porque Ele levanta os servos, Ele levanta os escolhidos, como Ermelinda colocou em cada tempo, em cada momento. O Senhor sabe o que Ele faz. E nessa noite, Senhor, escolheste tua filha Ermelinda, e ela de prontidão, e ela com humildade, e ela com alegria, e ela com amor, Senhor, deu o seu sim. Louvado seja, Senhor, pelo ministério dela. Louvado seja, Senhor, por toda a obra, Senhor, realizada através das palavras que colocaste no coração dela, Senhor. Obrigada, Senhor, porque ela vem se consumindo. Obrigada, Senhor, porque tem sido, Senhor, um instrumento para nos ajudar a perceber, Senhor, que precisamos de consumir mais e mais, de servir, Senhor, como convém. Louvado sejas tu, Senhor, por ela. Louvado sejas tu, Senhor, por todo esse ministério de formação. Louvado sejas tu, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, por essa graça. Louvado seja, Senhor, porque não desistes de nós. Sempre nos chama, Senhor, a conversão. Sempre nos chama aos teus braços, Senhor. E por isso nos concede esses momentos. Glórias, glórias e louvores a ti, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor. Glórias, glórias a ti. Amém? Amém. Um beijo no coração de cada irmão e que vale a pena. Por Jesus vale a pena. Tudo que nós fizermos não é nada diante do que Ele fez por nós. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, obrigada pela presença de cada um, pela participação. Louvado seja Deus por ter concedido esse momento a nós. E vamos finalizar dizendo, né, Senhor, dai-nos um coração igual ao teu. Dai-nos deixar cair, Senhor, em nossa mente, em nossa vida, toda a palavra que nos direciona. Que seja, Senhor Jesus, mais um momento, Senhor, de incutir, de inculcar. A palavra de Deus fala, né? Inculcar. Senhor, nos ajuda a deixar cair, Senhor, deixar cair a ficha e passarmos, Senhor Jesus, para a ação, para essa intimidade, para esse coração, Senhor, que te agradece, que te bendiz. Amém? Então, Amém. Vamos finalizar? Obrigada, Jesus. Vamos finalizar cantando Dai-me um coração igual ao teu. Obrigada, Senhor. Estivemos e estaremos sempre reunidos. E em todas as vezes, Senhor, que nos conceder, assim está. Estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus! Glória a Deus. Boa noite!